Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre as mitologias criadas por Javé. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto sempre de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia, alegria e principalmente muita esperança. Que o mundo de regeneração, gente, vem aí. Continuando sempre a lembrar todos vocês, não deixem de orar pela paz no mundo, gente, pela operação de resgate às almas perdidas, que aliás anda indo muito bem. Eu tive uma notícia recente de que essa operação ela já conseguiu contatar, gente, cerca de 90% das almas perdidas. E que a imensa maioria dessas almas, gente, está seguindo para os postos e as colônias espirituais. E muitos já estão, gente, conseguindo assim se sentir melhor, já estão inclusive se engajando voluntariamente as equipes de trabalho espiritual. Gente, isso é maravilhoso, porque assim, essas almas, gente, são pessoas de bem, são pessoas boas, só que infelizmente elas não tiveram conhecimento sobre a questão espiritual. Então, muitas desencarnavam e nem sabiam que estavam desencarnadas, não conseguiam entender absolutamente nada do que estava acontecendo com elas. Então, gente, essa operação ela é de grande, valiosa importância aí para o nosso processo de transição. Porque um mundo regenerado, ele não vai comportar mais almas perdidas, gente. Isso é coisa de mundo de expiação, provas. E nós já estamos nos preparando, gente, para ingressar nesse mundo de regeneração. E não se esqueçam também, gente, de rezar pela operação, pela suavização, na operação, gente, de despertamento físico, porque nós ainda estamos em tempo. A misericórdia divina, gente, é tão maravilhosa que até o último momento, se a gente orar, se a gente pedir, a gente vai obter mais suavizações. Então, gente, isso é muito importante, viu? Vamos todos juntos orando, formando essa egrégora, cada um, não importa a religião, não importa a forma de orar, o que importa, gente, é a sinceridade. Um pedido que se faça já está sendo captado aí por toda a nossa equipe celestial, né? Pois muito bem, mas vamos entrar aqui no assunto do vídeo, gente. Hoje nós vamos conversar então sobre as diversas mitologias que foram criadas por Javé para enganar a humanidade em seus primórdios. Javé, como eu já falei para vocês, acho que foi 2 vídeos atrás, também é conhecido como Brahma, como Zeus, como Júpiter, como Odin, Wotan, enfim, deuses temperamentais, vingativos, injustos, cruéis, ou seja, tudo que Deus não é, né? E não satisfeito, ele criou também um mito ancestral que a gente vê repetido em diversas mitologias antigas, que diz o seguinte, porque assim, ele, dentro da loucura dele, como ele se achava Deus, ele tinha que inventar uma história que justificasse a presença dele aqui no planeta Terra. Gente, um planetinha pequenininho, um sisteminha solar
pequeno, modesto, com uma estrelinha só de quinta grandeza, ali na periferia da Via Láctea, né? Porque nós moramos na perifa, nós somos da periferia, viu, gente? O que Deus estaria fazendo perdido num planeta desses? Então ele tinha que arrumar uma justificativa para isso, e ele então começou a disseminar essa ideia. Que ideia é essa? O que dizem essas mitologias ancestrais? Elas dizem que havia um ovo inicial e que esse ovo se partiu em 3 partes. E o que aconteceu então com esse ovo, tá? O que foi que Javé disse? Javé falou o seguinte, que foi criado um universo, outro universo, e, gente, o próprio Deus, aconteceu lá um problema que ninguém sabe direito, ele caiu dentro da criação dele. Olha que coisa, gente. Então, essa mitologia fala isso, né? E não é só nessa mitologia, é a mitologia hindu, a mitologia chinesa fala a mesma coisa, mitologias ancestrais dos indígenas norte-americanos também contam essa história. Só que se a gente filtrar isso pela lógica, a gente vê que não faz sentido. Como assim? Se você é o criador, como que você vai cair na sua criação e não vai conseguir sair mais de lá? É no mínimo muito esquisito isso, né? Porque Deus, gente, Deus é perfeito. Deus criou tudo. Como assim Deus vai cair dentro da criação? Não faz sentido. Mas foi uma explicação que Javé deu para si mesmo. Então ele, ao criar, ele caiu dentro da criação, né? E foi a explicação que ele encontrou para explicar a presença dele, como já falei aqui, nesse planetinha modesto que é a Terra. E o que aconteceu? As mentes despreparadas e algo trevosas dessas populações ancestrais aceitaram essas mitologias sem contestá-las. Porque, gente, nessa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando, mas como? Por que isso aconteceu? Gente, nós temos que pensar o seguinte, a Terra, ela vinha do estágio primitivo para o estágio de expiações e provas. O que aconteceu? Quando ela entrou nesse estágio, ela começou a receber levas e levas de espíritos trevosos que tinham sido exilados de outros planetas, né? Então vejam bem, nós temos a elite trevosa, que é super trevosa, que veio antes de todo mundo, de um outro planeta que não é Capela, não, é um planeta muito mais antigo, que veio para cá quando a Terra era uma bola de fogo. E foi dada para ela essa missão de transformar a Terra num planeta habitável. Quando esse planeta se estabilizou e foi realmente tornado habitável, com todo o estabelecimento, estabilização de todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal e finalmente o reino hominal, né? É que aí começaram a chegar as outras levas de espíritos trevosos, bem menos trevosos, mas que tinham sido exilados de seus planetas e que vinham renascer aqui na Terra para refazer a sua jornada evolutiva. Então vocês imaginem que as primeiras populações do planeta, elas eram trevosas, gente. É simples assim. A galera era trevosa. E trevoso com trevoso se entende, né? Tem aquela afinidade ali, energética. Por isso que o discurso do Javé, gente, colou tanto na humanidade. Simplesmente isso, foi por afinidade energética, tá? Que é o que o Tiberíades nos coloca, né? Que eu vou até repetir aqui. Ele falou: as mentes despreparadas e algo trevosas, né? Porque eles são muito educados, né? Mas eu digo totalmente trevosas,
das populações ancestrais aceitaram essas mitologias sem contestar. Porque realmente, gente, se nós usarmos da razão, não faz nenhum sentido o Criador cair na criação, ficar preso ali e não conseguir sair. É um negócio que não faz sentido, né? E uma pergunta, pessoal, ainda deve ser feita. E que pergunta é essa, pessoal? E a corte de Javé? Ele veio sozinho? Como assim? E a corte de Javé? E aí o Tiberíades deu a sua aula, né? Falou assim: olha, minha filha, os asseclas trevosos de Javé vieram com ele arremessados. São conhecidos como Shiva e Vishnu e também levam o nome de arcontes. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão. Os arcontes são seres muito inteligentes também, muito antigos, que compõem os mais elevados graus ali dentro da hierarquia da elite trevosa, tá? E esses seres, claro, quando viram que Javé estava criando aquele engodo todo das mitologias, eles que não são bobo nem nada, eles trataram de pegar uma carona nessa história, colocando-se como amigos de Javé, que ficaram preocupados quando viram o Criador caindo na criação. E eles, de tanta bondade, o que eles fizeram? Eles mergulharam, gente, atrás de Javé para salvá-lo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quem é que acredita nisso? Não dá para acreditar, né, gente? É claro que não, eles inventaram isso também para justificarem a sua presença aqui, num planetinha pequenininho, perdido num sistema solar também pequenininho, com uma estrelinha só, de quinta grandeza, né? Enfim, acredite quem quiser, né? Enfim, a verdade qual é? Eles foram também arremessados para a terra por serem extremamente trevosos e que muito mal causaram no seu planeta lá de origem, né? Tanto é, gente, que eles vivem brigando e se degladiando para saber qual deles é o mais poderoso e vai comandar a humanidade e o planeta. Então vejam bem, como eles são todos trevosos, gente, eles não se suportam. Essa que é a verdade, porque cada um quer ser melhor que o outro, cada um é mais arrogante que o outro, cada um quer mais o poder que o outro. De uma forma ou de outra, o Javé até o momento é que vem ganhando essas demandas, por ser talvez o mais psicopata deles, enfim, os detalhes disso o Tiberíades não me contou, né? Mas eles ficam ali brigando entre eles sem parar, né? E eu, né, como já expliquei para vocês, né, sobre a afinidade energética que houve entre a população aqui do planeta, que também era bem trevozinha, que tinha sido exilada. Então, todas essas informações de mitologia, elas foram aceitas, foram passadas essas informações, gente, sempre via mediúnica, né? Só que o que acontecia? Os médios que recebiam essas informações tinham uma origem trevosa, eram seres exilados de outros orbes. Então aquilo ali foi casando com a afinidade energética do próprio médium, né, da antiguidade ancestral, que foi então dando guarida para essas mitologias aí, com essas explicações aí não muito lógicas, digamos assim. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, dê seu like, clica no sininho, compartilha, gente.
Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, nos dê o prazer da sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? E vejam só, pessoal, sim, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus ordenou a Josué que destruísse os povos da terra prometida que lá estavam assentados quando eles chegaram. Essa ordem, gente, para quem quiser conferir, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá? Ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 15 a 17. Eu vou até ler aqui para vocês verem, gente, que não foi Deus que deu essa ordem. Não foi, absolutamente não foi. Essa ordem, gente, foi dada por Javé, tá? Eu vou ler aqui. Diz assim, ó: assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha só o que ele vai dizer: nada que tem fôlego deixarás com vida. Olha o absurdo da ordem, gente. Antes, destruí-los-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Gente, que Deus é esse? Que manda que nada que tem fôlego viva, ou seja, homens, mulheres, crianças e até mesmo, gente, os animais. Eles entraram, gente, acabando com tudo, com tudo. Por isso que eu acho que essa área, até hoje, ela é muito conturbada, porque muita coisa terrível aconteceu ali. Muita coisa horrível. E isso foi impregnando a psicosfera local ali. E eu acredito que até hoje eles encontram essa dificuldade de se harmonizarem devido a essas barbaridades que foram cometidas. E dito e feito, né? Josué cumpriu a ordem lá do Deus, Javé, que na verdade a gente vê que não era Deus coisa nenhuma, era Javé, conquistou a terra prometida, destruindo as nações que lá habitavam. Depois ele dividiu a terra entre as tribos de Israel. Então, gente, é uma questão de lógica. Se um dos 10 mandamentos diz não matarás, o outro diz não cobiçarás o que é do outro, como assim justificar uma ordem para matar e exterminar tantas cidades dessa forma? Agora, então, nós temos uma explicação para isso, tá, pessoal? Eram ordens de Javé fazendo-se passar por Deus, né? E engabelando a humanidade, né? Agora, por isso, nós temos que pegar e jogar fora toda a Bíblia, todo... Não, gente, não, porque ali também nós temos mensagens valiosíssimas, muito bem escritas, que foram emitidas pela alta espiritualidade do planeta, né? E que nós, devido à nossa pouquíssima evolução, a gente não fazia muita distinção e foi ficando tudo foi virando o texto sagrado, entendeu? Mas hoje, com o grau de maturidade no qual a humanidade já se encontra, nós podemos e devemos começar a refletir sobre essas mensagens todas e vamos fazer uma filtragem e vamos ficar, gente, com as mensagens emitidas pela alta espiritualidade do planeta, que também são muitas, tanto no Antigo Testamento, e o Novo nem se fala. O Novo Testamento praticamente não tem problema nenhum, porque ali já foi com Cristo, gente, e com Cristo o negócio foi diferente, né? Porque ele veio realmente para repor as coisas no lugar, para nos salvar dessa visão horrorosa, né? E nos colocar no caminho
certo aí da evolução. E o Tiberíades continuou explicando sobre o assunto, contando mais coisas que eu vou deixar para o próximo episódio, que esse já está até longo demais. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá!